Pessoal, tudo bem? Vamos para a correção então da nossa última aula. Aqui nós fizemos então o Organizer Ideas, que tínhamos que colocar os bichos ou insetos lá de cima dentro da sua classificação. Dentro de anfíbios, então, dos que tem lá é só o frog, que é o sapo. E para pássaro, penguin, toucan, que é o pinguim e o tucano. Inseto, butterfly e bee, que são as borboletas e abelhas. Mammals são os mamíferos, elephant e o panda. Então nós temos o elefante e o panda aqui. E como répteis nós temos tortoise e anaconda, que aí é a tartaruga e a cobra, tá? Essas são as informações. E aí vem perguntando assim, lembra do 2? Ah, você sabe por que eles pertencem, né? Aí vocês têm que ver lá com o professor de ciências. É claro, cada um não tem nós somos da raça humana, tem também os bichos que cada um tem a sua vamos dizer assim, o seu grupo ali, tá? Bom, no exercício 1 aqui embaixo do Discuss, eu falei para vocês o que é ser voluntário, eu falei se você queria ser um, tá? E nós temos aqui o outro texto que eu falei para vocês, epa, subiu aqui, que eu falei para vocês que vocês tinham que grifar o provide vital support, o complement the work e o contribute to our success. Essas são as frases que eu pedi para vocês grifarem sobre o que ele faz, cada voluntariado. Aqui eu também fiz com vocês, eu mostrei nessas frases o uso do do e do does. Lembra, nós não temos verbo to be nas questões aqui, então eu uso do quando o sujeito é I, you, we ou they, e uso does quando o sujeito é he, she ou it. Lembrando que se eu tenho dois sujeitos em terceira pessoa, na mesma frase, deixa de ser singular e vai para o plural. Se eu tenho Carlos e Kelly, eu tenho dois sujeitos ali, eu tenho he e she, porém são os sujeitos da frase. Aí vai ser o they, e aí para they a gente usa o do e não does. Assim acontece também de você encontrar dos sujeitos, e a gente precisa prestar atenção nisso. Então vamos lá, de acordo com as 4 questões lá em cima, quais são as questões fechadas? Do you fancy being azul volunteer? Você já imaginou sendo um voluntário de zoológico? Yes, I do. No, I don't. Sim, já. Não, eu não já. Tá? Depois, does Chester Zoo have a volunteer program? O zoológico de Chester, ele tem um programa de voluntariado? Yes, it does. No, it doesn't. São as respostas prováveis. Sim, ele tem. Não, ele não tem. Lembra, ó, eu estou usando does e o do para fazer a questão. Em resposta curta, eu vou colocar o do ou does também de acordo com a informação e o sujeito, é claro. Não preciso colocar nem o fancy nem o have aqui, porque são respostas curtas. E quais são aquelas questões em que a resposta pode ser várias, muitas? What do they eat? O que eles comem? They eat leaves. They eat bamboo. They eat, I don't know, tree, né? Eles comem árvores, bambu. Aqui é a resposta do tudo que eles comem. Então, essa aqui é uma questão aberta, porque várias respostas são possíveis. Where do they live? Onde eles vivem? They live in the forest. They live in a house. I don't know. Eles vivem em uma floresta, eles vivem em uma casa. Então, a resposta aqui também eles vivem no deserto. Então, a resposta aqui também pode ser ampla. Por isso que elas são questões abertas, porque as respostas são muito grandes. Eu posso pensar em N respostas aqui nesse caso. Já que não, as questões é mais para sim ou não, tá? Então vamos lá. Your turn. Aqui no primeiro exercício eu já tinha feito para você, que é o do e o create. Então, do zoos create a special habitat for each animal. Como fica na B? Does a vet. A vet é abreviação de veterinário, tá? Então, veterinary.
Aí é a vet, quer dizer, um veterinário, uma clínica, por exemplo. Então, does a vet work with wild and domestic animal? Um veterinário ele trabalha com animais selvagens e domésticos. Então, eu uso does porque eu falo do sujeito em terceira pessoa do singular, pode ser he ou she, e o work fica na forma base. Na C, do zoos open at night? Os zoológicos eles abrem à noite. Então, zoos no plural vai ser o do e o verbo open na forma base sempre. Na D, do you have a pet? Quer dizer, você tem um animal de estimação? E aí o sujeito não é you, eu uso do e o verbo have de novo na forma base. A 2, a primeira eu fiz para vocês. Where is the nearest zoo? It's downtown next to the park. Na B, what are some typical Brazilian animals? Quais são os animais brasileiros típicos? The toucan is an example. O tucano é um exemplo. Então, como são respostas, questões em geral, eu uso what. Sempre, tá? Na C, when is the zoo closed? On Monday. Então, está falando que é na segunda, ou seja, quando que o zoológico é fechado? Nas segundas-feiras. Então, todas as segundas. On Mondays, tá? Então, eu quero saber aqui sobre tempo. When. E a última, what is your favorite animal? My favorite animal is the giraffe. Quer dizer, qual é o seu animal favorito? Meu animal favorito é a girafa. Então, aqui a sequência ficou where, what, when e what. Depois, o 3, a primeira e a segunda eu fiz para vocês. Então, a primeira, what time does the lion eat? Na segunda, the zebras and horses. E lembra que eu falei que poderia ser invertido, que não tem problema? Do horse and zebra get along? Ou seja, as zebras e os cavalos andam juntos, né? Ficam juntos. Get along, ficam juntos. E aqui, não tem uma sequência exata. Zebra horse ou horse zebra. Tanto faz, tá? Não vai mudar em nada. Na C, essas você já tinha que fazer. Então, C, what do elephants have for breakfast? É do porque elephant está no plural. Se fosse singular, aqui seria does. Então, como é plural, do. E o que os elefantes têm para o café da manhã? E a letra D, does the giraffe sleep outdoor? A girafa ela dorme do lado de fora, ao relento? É isso que está falando aqui. Como é giraffe no singular, então é does. E o verbo sempre na forma base. Eat, get, have e aqui sleep. Tá? Não esqueçam isso. Usei o do ou does, o verbo vai ter que estar principal, é claro, da ação em si, vai ter que estar sempre no singular. Aqui eu praticamente respondi para vocês, lembro disso? Então, a primeira aqui, ant, que é formiga. Depois vocês têm aqui mouse ou mais, tá? Aí vocês têm fly, que é mosca. Cockroach, que é a barata. E flea. Eu falei flea na aula passada, lembro disso? Na pronúncia é flea, que é a pulga, tá? Então, tá aqui para vocês e desculpe lá o erro, mas a partir de agora, flea. Li também para vocês esse texto aqui do exercício 2 sobre o zoológico de Singapura, que eles têm uma área lá de uma construção em que eles incentivam as crianças a serem intrometidas. Vai, abre a gaveta, mexe nisso, mexe aquilo, para encontrar esses tipos de inseto lá, porque não é mais comum assim de encontrar por aí, tá? Então lá eles têm um lugar. E o que é essa casa então? It's a traditional modest house. É uma casa tradicional modesta, ela é utilizada para esse tipo de coisa, é uma casa bem simples. Quem que vive lá? Pets, mice, cockroaches and more. Quer dizer, animais de estimação, porque eles criam isso lá, que são os ratos, as baratas e muito mais. E na C, o que os visitantes são convidados a fazer? To be noise, open drawers, sneak a peek inside the fridge, etc. Então, para ser barulhento, abrir as gavetas, mexer em tudo lá, inclusive no refrigerador, e etc. Isso é para eles ser bem bagunceiros mesmo, tá?
Então essas são as informações aqui para o exercício 2, lembrando que o 3 e o 4 a gente não ia fazer. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.